Você já pensou se você tivesse tudo na vida perfeito para estudar? Como é que seria esse estudo perfeito? Como é que seria se você conseguisse fazer tudo certinho na hora de estudar? Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e eu estou aqui para te ajudar a ser aprovado em concurso público. E o tema da aula de hoje é o estudo perfeito, como seria o melhor estudo possível. Sim, hoje eu vou ensinar para você casos você tivesse todo o dinheiro, todo o tempo do mundo, toda a concentração do mundo, como é que seria o estudo que te levaria mais rápido à aprovação, mais eficiente de todos. Para que existe essa aula? Essa aula existe para você se espelhar, você ter como meta esse tipo de estudo. Eu sei que para 99% das pessoas, ela não tem acesso a todos os melhores materiais, ela estuda, ela trabalha, ela tem família, enfim. Mas se você tivesse todas as condições ideais, eu vou te mostrar hoje como é que seria o estudo perfeito, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai falar na aula de hoje? Vamos falar basicamente sobre 3 tópicos, seriam 3 passos que eu faria se eu tivesse todas as condições ideais para estudar para concurso, tá bom? A gente vai começar com a escolha do material, certo? Depois vamos passar para a evolução nos estudos. E por último, vamos falar da revisão automática. Eu acredito que com esses 3 pontos a gente consegue cobrir quase tudo o que precisa para você ter ideia de como seria o estudo perfeito, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pela escolha do material. Por que a escolha do material é o meu passo número 1? Cara, vocês têm que entender que concurso é eficiência, é aprender mais em menos tempo, é estudar só o que cai na prova. Dentro do curso de aprovação acelerada, nós temos inúmeras técnicas para você identificar o que funciona, o que não funciona, o que mais cai. A gente chama lá de bola de cristal, para você estudar só o que cai na prova. Mas mais do que isso, por que a escolha do material vai ser o ponto de partida? Porque se você tiver o material mais perfeito, o melhor material, seu estudo vai ter um teto muito alto. Se seu material for ruim, seu estudo vai ter um teto baixo. Você só é tão bom quanto seu material permite. E qual que é a missão de qualquer concurseiro que tem todo o tempo livre do mundo e tem o melhor material do mundo? É aprender o que está ali dentro daquele material. Se aquele material é o ideal, é o melhor de todos, para o cargo que você quer, basta você dominar o que está ali dentro que pronto, você está aprovado, ok? Então, o primeiro passo para a escolha do melhor material de todos, ele deve ser focado no seu concurso, certo? Então, no mundo ideal, seu material é para delegado de Polícia Federal, ou delegado da Polícia Civil de São Paulo, se é o que você quer, ou auditor da Receita Federal, ou auditor de controle externo do Tribunal de Contas. Enfim, o material deve ser feito para o seu cargo, beleza? Segundo ponto do material ideal, ele deve ser de uma escola boa. Boa não, a melhor, tá? Chega um nível em que as escolas são muito parecidas, então pesquisa, tá? Normalmente as escolas grandes, como Estratégia, como Gran Curso, como Direção, como, sei lá, várias escolas que existem por aí que podem pagar os melhores professores do país para ensinar alunos do Brasil inteiro, cara, é difícil barrar essas escolas, exceto alguns concursos mais nichados. Então você vai escolher o seu material de uma escola muito boa, ok? E como é que vai ser o seu material? Ele vai ser preferencialmente por PDF. Por quê? PDF é leitura e é o que você vai fazer na prova. Se você quer ser aprovado em concurso público, se você quer ser o melhor estudante de todos, você tem que dominar a leitura, que é assim que a prova é dada, tá? Então, o melhor de todos é PDF com muitas questões comentadas. Melhor que isso, vou colocar até um adendo aqui. Ele tem pouca teoria, a teoria é objetiva e ele tem muitas questões comentadas. Então esse é o melhor material. O melhor material ele vai te explicar um pouquinho, certo? Um pouquinho que ele te explicar, ele já vai te colocar um monte de questão comentada para você entender como é que isso cai na prova, como é que isso é aplicado e vai avançar, tá? Então ele não fica enrolando, ele só fala o que é necessário para você acertar as questões. Você não está estudando para mestrado, para doutorado. Você entende como é que aquilo cai nas questões e você segue em frente, tá? Nenhum tipo de material barra isso. Às vezes a pessoa vai precisar de uma videoaula porque ela não entende absolutamente nada, a leitura não dá. Beleza, mas é quando você é muito verde, aí quando você... E outra também, cálculo, né? Quando tem cálculo, você precisa de uma base forte. Então, às vezes, essa base
você não vai conseguir lendo, talvez você tenha que recorrer com a videoaula. Mas o objetivo é sempre o mesmo. O objetivo é que chegue um momento da sua preparação em que você basicamente só faz questões comentadas. Você não precisa mais ficar lendo teoria, você não precisa ficar assistindo videoaula, nada disso. Beleza? Então, esse é o passo 1 da preparação ideal de quem tem todo o tempo do mundo, tá? Você escolheu o material adequado para o seu cargo com essas características. Agora a gente vai para o passo 2. E aqui a gente vai falar da evolução nos estudos. Mas antes de a gente falar da evolução nos estudos, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem uma aula completa, mais algumas aulas pequenas e uns conteúdos esporádicos, tá bom? Então, para você não perder o que sai aqui toda semana, se inscreve, beleza? Então, vamos embora. O primeiro passo na evolução dos estudos, se você tem o contexto ideal, se você não trabalha, se você tem tempo, é o quê? É estudar o máximo de horas. Por quê? Gente, vamos lá. Você está competindo com os outros. Então vamos partir do pressuposto que todo mundo é igual, que ninguém é mais inteligente que ninguém. Quem é que vai passar? É quem estudar mais horas, ou quem estudar mais horas com eficiência. Como eu estou te dando o melhor método, eu estou ensinando aqui como é que seria o estudo perfeito, eu estou supondo que o seu concorrente também tem um estudo perfeito. Então o único jeito de você ganhar dele é como? Estudando o máximo de horas. E é isso mesmo, galera. Infelizmente, concurso público é isso. Quem estuda mais tem vantagem. Então, se você pode, estude o máximo possível. Só que aqui tem uma ressalva. A primeira ressalva, sem surtar, tá? Não adianta você querer estudar 20 horas por dia, porque você não vai conseguir dormir, você não vai comer direito. Então, principalmente no longo prazo, até sua prova chegar, você vai ter que estudar o máximo, desde que aquilo seja saudável, desde que você consiga manter aquilo pelo tempo necessário até sua prova sair, tá? Uma vez que seu edital saiu, você vai ter ali 2, 3 meses, aí você pode ligar o modo loucura. Você pode chegar ali na beira do surto mesmo, você só precisa aguentar 2 meses, tá? Você pode ter uma rotina que você não aguentaria 1 ano, mas você aguenta 1 mês. Então, quanto mais horas você puder estudar, melhor, tá bom? Agora, já que você tem muitas horas para estudar todo santo dia, você estuda todo dia isso aqui, lembrando vocês, eu tô falando do contexto ideal, você vai fazer o quê? Você vai dividir o seu tempo em uma matéria por hora. Por que você vai dividir seu tempo em uma matéria por hora? Suponha que você tem lá 8 horas por dia para estudar, um tempão. Cara, você não vai estudar 8 horas da mesma matéria, você não aguenta. O seu foco não aguenta. Você pode até se enganar, mas existem N estudos, isso é ciência, tá? Além de todos os estudos que existem, eu testei em mim mesmo, eu vejo nos meus alunos. Cara, a galera não... a partir de 1 hora, seu foco começa a cair, você começa a cansar dessa matéria. É por isso que lá nos cursinhos pré-vestibulares, todas as matérias trocam de hora em hora, tá? Porque a gente tem um limiar de atenção ótimo. Então, você demora um pouquinho a entrar na matéria, uns 5, 10 minutos, aí você fica ali focadão, focado. Quando começa a dar 45, 50 minutos, sua atenção começa a cair, então seu rendimento naquela matéria começa a piorar. Então, cada minuto seu de estudo tende a não ser mais perfeito, tende a não ser ótimo. O que você faz? Para, troca de matéria, descansa 5 minutos, começa outra. Entendeu? Descansado, pensando em outra coisa. Isso vai dar um gás no seu foco, um gás na sua memorização. Tá bom? Lembrando que se você quiser mais dicas como essa, você pode entrar no Instagram, tá? @só-sei-passar. Lá a gente tem conteúdo diário, lá a gente tira dúvida todos os dias, enfim. Precisou de uma atenção maior? Vai lá no nosso Instagram, @só-sei-passar. Beleza, agora você já está estudando o máximo de horas possíveis, agora você divide o seu dia, cada hora, para uma matéria, certo? O que você vai fazer? O seu planejamento, tá? Você tem que saber o que estudar todo dia. Então você sabe, segunda 8 horas, segunda 9 horas, segunda 10 horas, terça 1 hora, terça 2 horas, terça 3 horas da tarde, terça 4 horas da tarde. Você sabe exatamente qual matéria você vai estudar. Como você troca de hora em hora, você tem que saber de qual matéria você está saindo e para qual você vai. Assim a procrastinação acaba, você não tem que decidir, você só senta e estuda. Tá, mas como é que eu vou dividir essas horas todas na minha semana? Aqui que está o pulo do gato do seu planejamento. Você vai dar o peso adequado para cada matéria. Como assim o peso adequado para cada matéria? Simples. Você não vai estudar tudo igual. Você não vai dedicar a mesma quantidade de horas a português como você dedica, por exemplo, a, sei lá, regimento interno de um tribunal. Normalmente tem muito mais questões de português do que de regimento interno. Então, português é uma matéria que vai te dar muito mais nota, que vai te ajudar a ser aprovado, vai ter mais peso na sua preparação. Até porque regimento interno, por exemplo, cai só naquele tribunal.
Português pode cair em várias provas que você pode fazer ao longo do caminho, então você tem que dar mais peso para as matérias que requerem mais atenção. E como é que você faz isso? Cara, ou pega o seu edital que está aberto, ou você se espelha em editais antigos, para você entender o quê? Por exemplo, vamos dizer que sua prova vale 100 pontos. Português, você viu lá no último edital, caíram 20 questões, valeu 20 pontos. Você já sacou que português vale 20% da sua nota. Então o que você faz? 20% do seu tempo para português. Aí você vê que direito administrativo, por exemplo, foram 15 pontos dessa prova que valia 100. Então direito administrativo valem 15 pontos dos 100 que você precisa, 15%. Então seu tempo também vai ser dividido em 15% para direito administrativo. Então suponha lá que você estuda 8 horas por dia, 5 vezes por semana, de segunda a sexta. Você estuda 40 horas. Se português vale 20% da sua nota, você vai dar 20% do seu tempo. 20% de 40 horas são o quê? 8 horas. Então você vai colocar ali, você não estuda 1 hora cada matéria, você vai encontrar português 8 vezes durante a semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, terça e sexta. Pronto, terça e sexta você vê 2 vezes, você tem 2 horas de português ali, não seguidas, então você troca, tá? Você vê português, administrativo, aí pode ver português de novo. Beleza? Esse é o planejamento ideal, se você tem todo o tempo do mundo, se você pode estudar sempre nos mesmos dias, nos mesmos horários, esse é o planejamento ideal. Lembrando o espírito dessa aula, não consegue fazer exatamente isso? Faça o mais próximo possível dentro da sua realidade, tá bom? E por último a gente vai tratar da revisão automática, certo? Antes da gente tratar da revisão automática, você já sabe, deixa seu like aqui para ajudar o canal da mesma maneira que ele te ajuda, só se ele te ajudar, é claro. E lembrando, quem não deixa like não é aprovado. Infelizmente, é a regra, né? Então, simbora. O que é a revisão automática? O que eu chamo de revisão automática dentro do Só Sei Passar, tá? O objetivo de todo concurseiro, o resultado, na verdade, de todo concurseiro que é aprovado acaba chegando lá, ele acaba no estudo por questões. Vai chegar uma hora que você já aprendeu tudo, que você já leu tudo, que você bateu o edital, que não faz sentido você ficar lendo, vendo teoria. Não faz sentido. Você já viu, você já entendeu, já foi apresentado aquilo. O que você tem que fazer é memorizar aquilo cada vez mais. E você só faz isso via questões. 90%, assim, só quando não entra via questões de jeito nenhum é que você parte para algumas ferramentas que é mais avançado, eu não vou tratar aqui, tá? Mas o estudo ideal, você precisa dessa revisão automática, você precisa chegar nesse estudo por questões, tá? Então, até chegar lá, vamos dividir aqui para vocês. No início, se você não sabe nada da matéria, você tem muito tempo, estamos falando de estudo ideal, seu edital nem saiu ainda, o que você vai fazer? Metade da sessão teoria, metade questões, certo? Então, você vai lá estudar 1 hora, né? Você tem 5 minutos ali para trocar, para se organizar. Vamos dizer que você estude 50 minutos. 25 minutos de teoria, 25 minutos de questões para aprofundar a teoria que você acabou de ver. Qual é o objetivo? Quando você estiver lá avançadão, já bateu o edital, você vai ficar lá 50 minutos inteirinho fazendo questões daquela matéria. Tá bom? À medida que você avançando, vou escrever aqui avançando, você tem que fazer cada vez menos teoria e cada vez mais questões. E agora você vai aprender um conceito que tem dentro do meu curso de aprovação acelerada, que é o funil de questões e a revisão automática. Vou colocar aqui, funil de questões mais revisão automática. Galera, vamos lá. Por que eu chamo de funil de questões? Por que isso é o mais eficiente, isso é o ideal? Cara, qualquer pessoa que faz isso revoluciona o próprio estudo. O que é o funil de questões? Vamos dizer que você tem uma bateria de 100 questões para fazer sobre direito constitucional. Ele vai abordar uma quantidade X de temas, certo? Você vai começar a acertar, quando você domina um tema, todas as questões sobre aquele tema. Então você está acertando ali mais ou menos a mesma questão, você não precisa ficar refazendo ela. Mas toda vez que você erra, significa que aquele ponto ali você não pegou bem. O que você vai fazer? Fez uma bateria de questões? Fiz. Vamos dizer que tinha 100, você errou 20. Você pega aquelas 20... você separa elas para refazer de novo. Então, você está vendo por que eu chamo de funil. Você sai de 100, agora 20, certo? Só das questões que você errou ou que você acertou no chute. Beleza. Lá para frente, você vai fazer elas de novo. Das 20, vamos supor que dessa vez você errou 7. Beleza? Então, ó, você já está fazendo a mesma questão pela terceira vez. Mas, daquelas 100 questões que tinham lá, você chegou num ponto onde
Cara, essas 7 aqui são as que realmente estão me pegando. Então você só vai, ou seja, você não estuda de novo o que não precisa, o que você já sabe, e você fica reforçando aquilo que não entrou na sua cabeça. Esse é o funil de questões, esse é o objetivo que você tem que ter com todas as matérias. Então, todas as matérias, a primeira vez que você passa ela no edital todinho, do início ao fim, seja português, constitucional, administrativo, raciocínio lógico, enfim, tem toda aquela matéria. Uma parte você vai dominar, outra não. A parte que você não dominou, você vai ter que estudar de novo, estudar de novo, estudar de novo. E o melhor jeito de fazer isso é via questões, porque vai ficando cada vez menor e é assim que você memoriza, domina todo o conteúdo automaticamente. Tá, mas peraí, e revisão automática? O que é revisão? Vou colocar aqui embaixo, num tópico separado. Por que eu chamo de revisão automática dentro do curso? Por quê? Você não vai estudar 50 minutos? Eu falei 1 hora, né? Mas por que você viu eu falando aqui 50 minutos? Cara, nos primeiros 10 minutos da sua sessão de 1 hora dedicada àquela matéria, você vai refazer as questões que você fez na última sessão. Então, suponha que você está precisando de contabilidade segunda-feira às 10 da manhã. E a próxima vez que você vai encontrar contabilidade é quarta-feira, 1 da tarde. Você não fez questões segunda-feira, 10 da manhã de contabilidade? Quando chegar na quarta-feira, antes de continuar avançando na matéria, nos primeiros 10 minutos, você pega as questões que você errou lá na segunda-feira e refaz. Deu 10 minutos, não terminou as questões? Vai avançar na matéria, que avançar na matéria é muito importante. Agora, terminou as questões, você errou pouco, vamos dizer, terminou as questões, não deu 10 minutos? Show! Já para ali e já avança na matéria. Pronto, essa é a revisão automática, tá? Então, nos primeiros 10 minutos, refaça as questões da sessão anterior. Pronto. Nos primeiros 10 minutos, refaça as questões da sessão anterior. Assim, você não precisa ficar, meu Deus, eu vou revisar daqui 24 horas, daqui 5 dias, daqui 10 dias, daqui 30 dias. Esses cadernos de revisão por data são bizarros, só existem na teoria. Quem te ensina isso, meu irmão, tá te enganando. Porque ele não faz isso, é impossível ele fazer isso. Cara, eu nunca vi um robô fazer isso. Você começa a acumular um monte de coisa, aquele controle é muito desgastante. Esse não. Esse aqui você faz, tá, rapidinho, 10 minutos, todas as vezes, tá, pronto, acabou. Vai chegar no final do edital, vai ter algumas questões para fazer ainda. Acabou com elas, revisou tudo. Pronto, só isso. Esse é o conceito de funil de questões de revisão automática. Não tem como não ser aprovado assim. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Se você precisar se aprofundar em qualquer coisa que a gente falou aqui, é só você entrar em soseipassar.com.br, que lá tem tudo que eu ensino, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Forte abraço, valeu!